Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como fazer a paginação de forma bem simples e bem direta com o Laravel. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer paginação nessa página aqui de listagem de imóveis. Eu cadastrei mais alguns imóveis para poder facilitar para a gente ver como é que trabalha a paginação. Antes de mais nada, a parte de filtro aqui, pessoal, que a gente fez na última aula, vocês podem acrescentar mais filtros se quiserem, por bairro, por proximidades, essas coisas. O princípio é mais ou menos o mesmo. Mas vamos lá para a parte de paginação. Paginação no Laravel, a parte da documentação vocês vão encontrar aqui nessa parte chamada Database Pagination. Sempre quando quiser ver um pouco mais sobre aquele assunto que eu passo a forma mais usada, mais simples, que atende a maioria dos casos, mas sempre que você tiver um caso um pouco diferente, quiser pesquisar mais, sempre consulte a documentação, que tem muita coisa. O Laravel, ele é muito poderoso, a forma de trabalhar, ele tem muita configuração, muita coisa que você consegue mexer. Então, depois é bom sempre estar estudando e aumentando o conhecimento de vocês. Então, vamos voltar aqui, a gente vai mexer com a paginação. É bem simples. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai lá no nosso código, no nosso controlador daquela página, que é o Imóvel Controller, e para começar a paginar, basta eu vir aqui mudar, tirar o get. Isso, na verdade, é imóveis que a gente vai paginar, né? São os imóveis. Eu tiro o get, coloco aqui a palavra paginate e passo como parâmetro aqui para a função a quantidade de elementos que eu quero exibir por página. Se eu colocar, por exemplo, 3. 3 é pouco, mas como eu tenho poucos registros lá, é só para ilustrar. Aí aqui eu estou dizendo, olha, o paginate, ele internamente, ele faz a mesma coisa que o get faz, ele executa a minha consulta e retorna os dados. Só que aí ele vai colocar aquela informação lá no SQL, que a gente já aprendeu, quando vocês estudaram banco de dados, de offset e limite para poder fazer a paginação de quantos resultados que você quer. Então, se eu colocar paginate 3, ele vai mostrar 3 resultados inicialmente na minha consulta. Vamos lá para vocês verem. Então, tem aqui 8 registros, eu vou estar agora, mandei paginar 3, vou dar um refresh, ele vai mostrar só os 3 primeiros. Aí vocês perguntam, Luciano, cadê o resto? A gente ainda vai adicionar aqui os links para poder navegar nas páginas da minha consulta, ok? Então vamos lá. Então vamos adicionar agora os links ali. Também é bem fácil, só que tem um porém. O Laravel, ele vem com a parte de paginação, a parte visual que gera lá os links, preparada para trabalhar com um framework chamado, nas versões mais atuais do Laravel, no framework Tailwind, CSS. Só que a gente está utilizando aqui o Materialize, então vai ter que fazer algumas mudanças depois. Mas eu vou mostrar como se você estivesse utilizando ou Bootstrap ou Tailwind, como é que ele gera os links de forma geral e depois a gente customiza. Então vamos lá na nossa view. Então lá depois da tabela, vamos colocar uma div. E aqui nessa div, olha, eu quero exibir os links de navegação. Então, como é que faz? Eu pego o nome, qual é o objeto aqui que veio do banco de dados que teve a paginação? É o objeto imóveis, que eu enviei ele para a minha view. Então, eu pego esse objeto aqui, que foi o objeto que foi paginado, imóveis, e chamo o método links. Esse método links aqui, quando eu chamando ele na minha view, ele vai gerar para mim os links de navegação desses meus dados. Então, só isso aqui
Só que não vai estar bonito aqui porque a gente está usando o Materialize e ele não vem com as classes CSS, as formatações do Materialize, não. Mas vamos ver só inicialmente. Ele já gerou isso aqui, já dá até para navegar, mas não está do jeito que a gente gostaria. Mas já dá para ver, ter uma ideia e está funcionando a navegação aqui. Eu tinha 8 registros, eu consigo agora. Então, ele já gera automaticamente para a gente os links de navegação. E repara que quando eu estou navegando aqui na minha URL, depois que eu tenho a interrogação, eu tenho o que eu chamo de query string. Aí ele coloca, adiciona uma variável ali para poder mostrar qual é a página que eu selecionei que eu vou estar navegando. Ok? Então, o próximo passo que a gente vai fazer agora é, como a gente está usando Materialize, o ideal seria a gente editar essa parte do Laravel que gera esse link de navegação da minha paginação para colocar as classes do Materialize para ficar bonitinho e tudo mais. Lá na documentação explica como fazer essas alterações, só que como Materialize é um framework conhecido, alguém já fez isso e eu vou passar para vocês, é o que eu uso também, o código pronto para isso, com a parte do código, a formatação para funcionar com o Materialize, para a gente não precisar fazer na mão, mas se quiser fazer na mão, tem lá na documentação falando como fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai lá no código, a gente vai gerar uma view nova, uma view customizada para gerar os links de navegação. Então, se eu vou gerar uma view nova, eu vou criar lá em Resources, Views, vou criar uma nova view. Só que eu vou colocar aqui, ó, dentro de Views, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de Shared, que é compartilhado em inglês. Por quê? Eu vou colocar dentro dela uma view para gerar os links de navegação. E por que eu coloquei nessa pasta shared, que a ideia é ser compartilhada? Porque tanto a parte do admin quanto a parte do site vai utilizar essa mesma formatação, essa mesma view para gerar a parte dos links de paginação. Então, para não colocar dentro da pasta admin, eu coloquei numa pasta separada, que vai ser compartilhada. E vou criar aqui um novo arquivo chamado pagination.blade.php. Ela é uma view e dentro dessa view a gente vai colocar o código, o código customizado para gerar os links de paginação usando o Materialize. E onde é que tem esse código? Um rapaz disponibilizou pela internet lá e eu vou passar para vocês aqui o link. Eu criei um link do Bitly para poder facilitar. Vocês utilizam esse link aí no navegador de vocês, que ele vai abrir essa página aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele vai abrir esse GIST do GitHub. Aí aqui basta copiar esse código e colar lá no na página, na view Pagination que eu acabei de criar. Aí aqui tem todo o código para gerar os links e usando as classes de formatação CSS do Materialize. Salvei. Então, agora, como é que eu faço para dizer para o Laravel, olha, em vez de utilizar o código padrão para gerar os links de navegação, eu quero que utilize esse novo. Então, aqui dentro de links, eu posso passar uma view customizada para gerar os links. Então, eu coloco aqui entre aspas e o caminho para essa view.
aqui no caso é shared.pagination. Aí na hora de gerar os links, ele vai utilizar essa view aqui para gerar. Então, salvei, voltei aqui, dei o refresh, pronto. Ele agora gerou já de forma com a classes e bonitinha para conversar bem com o Materialize e os links de paginação dos meus dados. Então ficou legal, né? Vamos só centralizar aqui. Vou colocar aqui nessa div uma classe, opa, uma classe Materialize chamada Center. Salvei, dou refresh. Pronto, está funcionando aqui os nossos links de paginação. Eu posso usar as setinhas ou os números. Então, vamos lá, próxima parte. Pessoal, quando a gente está utilizando paginação, como eu falei com vocês, ele utiliza aqui a URL, a query string. Só que nessa página a gente também tem filtro. Então, lembra quando eu venho aqui e coloco a Recife, vou colocar para pesquisar, ele está mostrando, eu tenho 4 imóveis em Recife, estou mostrando 3 por página, então tem 2 páginas. Ok, aqui, olha o que é que vai acontecer quando eu clicar, ó. Quando eu cliquei na página 2, ele perdeu e voltou para exibir todos os registros. Por que isso? Porque lembra quando a gente, vou fazer aqui de novo, Recife, pesquisei. Quando eu pesquiso, eu mando e vai na query string também o ID da cidade que eu quero exibir. Só que quando eu mexo na navegação, ele também acrescenta coisas aqui na query string. Só que o comportamento padrão da paginação é ele ignora tudo que estava lá já como query string e só adiciona a informação page. Aí por isso está dando o problema de perder o que tinha antes lá do filtro. Como é que eu faço para resolver isso? É bem simples. Vamos lá no controlador. Aí aqui no controlador eu adiciono esse método aqui depois do paginate, with query string. O que é que isso aqui vai fazer? Ele, tudo que já tiver lá na query string do navegador, que estava anteriormente, ele vai manter na hora de gerar os links de navegação. Então, ele não vai perder a busca, o filtro de busca lá que a gente tinha colocado. Então, basta colocar isso aqui. Vamos lá testar para ver agora. Então, vou aqui em móveis, tá para estar exibindo todos, está exibindo todos. Vou vir aqui Recife, pesquisei, está funcionando Recife. Aí agora, quando eu clicar aqui na segunda página, ele vai manter aqui a pesquisa como Recife, ele não vai perder essa informação. Tá vendo? Ele manteve lá a cidade e agora está funcionando da forma esperada que deveria funcionar mesmo. Se eu colocar aqui agora, por exemplo, combinar Recife com a palavra CAS, pesquisar, eu tenho 2 registros que atende. Aí, uma coisa legal da paginação é, se eu não tiver mais registros que atendam ao meu critério lá de busca, ele nem mostra aqui embaixo a paginação, porque não tem como, só tem esses 2 registros e eu estou colocando para mostrar até 3, então não tem por que aparecer os links de navegação ali. Bem legal, né? Isso do Laravel, que ele já vem com essa parte de paginação muito fácil, muito prática de utilizar. Eu gosto muito. E agora o último passo que a gente vai fazer é, como eu lembra que da aula de redimensionamento, esses valores que eu chamo são valores de configuração. Eles não são legais ficar dentro do código
do meu controlador. O ideal é que isso esteja num local separado, no arquivo de configuração, onde eu possa mudar. Nesse meu sistema, todo lugar que for ter paginação vai utilizar a mesma quantidade de elementos. Então, de forma mais prática, eu vou vir aqui no arquivo .env, vou acrescentar uma variável nova, paginação, colocar aqui 3. Eu estou colocando 3 porque eu tenho poucos registros, mas normalmente a gente trabalharia aqui com 15, 20 ou 10, mas aqui 3 é só porque eu tenho poucos registros. E vou ler esse dado lá no meu controlador. Então, env, a gente já aprendeu isso anteriormente, paginação. Então, é a melhor forma de fazer assim. Se você vai utilizar o mesmo valor de paginação nas diversas páginas do seu site para manter um padrão de funcionamento. Então, coloquei aqui, salvei. Vamos dar o refresh. Eu vou até mudar lá o valor para 4, só para ver se está pegando certinho aqui. 4, salvei. Vamos voltar aqui, vou dar exibir todos. Agora está mostrando quatro registros. Então, está funcionando corretamente, pegando os dados de paginação do arquivo de configuração de ambiente. Correto? Então, obrigado e até a próxima aula.